A paz do Senhor, povo de Deus, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vós. Quem vos fala é Israel Lucas. Servimos ao Senhor como pastor auxiliar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em Caxias, no estado do Maranhão. E para a honra e glória do Senhor, já chegamos na lição de número 11 da nossa revista de adultos da Escola Bíblica Dominical. E o tema, neste momento que será ministrado, é a sutileza das mídias sociais, né? Repetindo, lição de número 11, a sutileza das mídias sociais. Texto áureo, Romanos capítulo 12, verso 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A verdade prática nos ensina as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. Repetindo, as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. Louvado seja Deus por isso. Meus queridos irmãos, dentro daquela construção, de pensamentos, de aspectos voltados à aplicabilidade da teologia cristã, nós chegamos aqui em um aspecto voltado especificamente para a nossa geração, a era digital, a era das mídias sociais, de aproximar os distantes e, da mesma forma, infelizmente, distanciar aqueles que estão próximos. A sutileza das mídias sociais trata-se de um tema muito pertinente, porque nos faz refletir, enquanto cristãos, a nossa postura, a forma como devemos lidar com esses mecanismos criados pelo homem, dado a inteligência, dotado do talento, da inteligência pelo Deus que é Criador, que fez o homem à sua imagem e semelhança. Nós devemos entender que tudo que for criado, tudo que for manejado, tudo que deve ser inventado pelo homem deve glorificar o seu Criador, principalmente naqueles que têm a perspectiva da regeneração, dos aspectos redimidos da antropologia humana. Então nós devemos entender que a sutileza das mídias sociais trata-se de um aspecto da presente era, do aspecto do momento que nós estamos vivendo. Então, a grande pergunta é: como o cristão deve lidar com a tecnologia? Como nós devemos lidar com as mídias sociais? Aqui, o autor, o pastor José Gonçalves, ele propõe que devemos, de fato, manejar as mídias sociais como uma ferramenta para a expansão do reino de Deus. É bem verdade que é um mecanismo de propagação do evangelho. Eu, por exemplo, uso aqui o YouTube, uso o meu Instagram, uso também outras mídias sociais, para divulgar, para falar da verdade da palavra de Deus. Nós devemos estar onde as pessoas estão. Nós devemos dialogar de verdades que cremos, das verdades que pregamos entre quatro paredes na igreja e divulgar aí para que todo mundo veja, para que todo mundo ouça e tenha acesso à pregação da palavra de Deus. Mas, infelizmente, Satanás, sabendo disso, através dos seus ataques, das suas invertidas, ele de fato, ele transmuta, ele destrói, ele de fato deturpa o verdadeiro sentido das coisas ao nosso redor. E com isso, engendra nas mídias sociais a promiscuidade, a imoralidade sexual, oportunidades da concupiscência da carne, Então, muitas pessoas devem, de fato, ter o controle de como se comportar nas mídias sociais. Infelizmente, até vemos cristãos, divulgando aí na sua bio, ali, quando trata-se de falar da pessoa, de quem ela é, do que ela fez, cristãos aí colocando o signo, cristãos se identificando com bandas do mundo, cristãos colocando no stories do Instagram, por exemplo, fotos sensuais. Então, tudo isso deve ser bem pensado, deve ser um aspecto de amadurecimento cristão. As pessoas estão nos vendo, as mídias sociais acompanham o nosso dia a dia. Então isso pode cair e desembocar e simplesmente numa idolatria. O coração pode estar disposto a agradar-se pela quantidade de likes, pela quantidade de curtida, pela quantidade de visualizações que uma pessoa eventualmente tenha. Então isso pode roubar um aspecto que não é para ser roubado, Que o nosso tempo, a nossa disposição, a entrega do nosso coração deve ser voltado para a honra e glória do nosso Senhor, que é soberano sobre
todas as coisas. Então, nós entendemos que a realidade do universo permite que nos comuniquemos com o outro lado do mundo, né? Imagine só se estivéssemos uma guerra mundial nesse exato momento, isso chegaria no Brasil, isso chegaria em todos os cantos da Terra em questão de segundos, em questão de milésimos. Na verdade, se observarmos a Primeira e Segunda Guerra Mundial, houve estados e países que nem souberam que existiu uma guerra mundial porque estavam totalmente isolados. Então, a internet, o mapeamento da geografia, né, do mundo em que vivemos, ele se torna muito rápido, se torna muito veloz. As pessoas se aproximam mesmo morando milhares e milhares de quilômetros de distância. Essa é a verdade. Uma pessoa do outro lado do mundo manda um oi para você no WhatsApp e em questão de milésimos de segundo você tem acesso àquela mensagem, você tem acesso àquela notícia. Então, isso é a globalização. Nós sabemos que isso, de fato, torna um aspecto positivo, né? Nós devemos, de fato, participar dessas questões, nós devemos saber manejar a mídia social, devemos saber manejar também os aspectos e ferramentas que a internet nos oferece. Então, somos cristãos conectados, né? No Facebook, no Instagram. No período da pandemia, você pôde observar a quantidade de mídias sociais, de cultos que foram transmitidos, né? E isso escancarou muitas coisas que até então não sabíamos ou identificavam, porque estava apenas dentro de quatro paredes, né? Falsos pastores, falsos profetas, o pregador do Pix, né? Por exemplo, batismo online, Santa Ceia online. Então, muitas coisas aí escancararam falsos mestres e também doutrinas erradas, né? E isso ficou escancarado também durante a pandemia. Mas, trazendo para o lado positivo, muitas pessoas foram alcançadas por essas mídias sociais, pelos canais no YouTube, que receberam a palavra ali no conforto de suas casas, pessoas se converteram e agora estão congregadas para a honra e glória do Senhor. Então, primeiro tópico aqui trata que o universo online está presente em nossas vidas e muitos cristãos estão conectados com ele, né? Muitos cristãos estão conectados nele. O segundo tópico fala os desafios de ser igreja na era digital. Trata-se aí da desumanização, né? Nesse aspecto, o mundo virtual, ele de fato desumaniza as pessoas, né? Muitas pessoas, elas de fato se distanciam da realidade, elas se distanciam da sociabilidade. Muitas vezes elas não querem estar em comunhão, porque aquilo é fornecido em alguns cliques, no celular, no computador, numa mídia social. As pessoas até são incentivadas a estarem fora da comunidade, porque há uma facilidade de igrejas na palma de suas mãos, né? Vários cultos sendo transmitidos. Eu quero me congregar hoje em São Paulo. Entro lá no computador, coloco no YouTube. Quero me congregar hoje em Orlando, nos Estados Unidos. A pessoa vai lá, assiste o culto em Orlando. Eu quero me congregar hoje em Recife. Eu quero me congregar hoje, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Então você coloca no YouTube, digita a igreja que você gosta, à la carte, escolhe aí o pregador que você gosta, né? Aqueles que gostam de pregações mais emotivas, aqueles que gostam mais de ensino. Então tudo isso é um conforto em tese. É um conforto que na verdade nos traz desconforto espiritual. Então devemos ter cuidado muito com esses aspectos, né? Há também um aspecto do espetáculo, do mundanismo, né? E isso se tornou escancaradamente comum nas mídias sociais. Você percebe que algumas igrejas, alguns grupos religiosos transformaram isso em um mecanismo de angariar dinheiro. Você percebe lá o QR Code, não nada contra o QR Code, mas o Pix a todo momento passando, né? Até mesmo na pregação do pastor, não se dá ênfase aí propriamente na palavra, mas apenas em capturar pessoas para um bem pessoal. Então, a mídia social, ela deve escancarar a verdade do evangelho, né? Aspectos secundários ligados à doutrina interna da igreja, dentro de uma organização, ela deve ser levada para pessoas que já estão maduras na fé. Ela deve ser levada a pessoas que já estão aí se alimentando de alimento mais sólido. Então devemos ter muito cuidado com esses aspectos, né? O desafio dos cristãos no universo online passa pelos perigosos
passa pelos perigos da desumanização e do mundanismo, né? O terceiro tópico aqui é a igreja e os pecados virtuais, fala do sensualismo, do narcisismo e bem como aí de aspectos voltados ao egoísmo humano, né? Quando a pessoa fala de sensualidade, devemos ter muito cuidado. O cristão ele deve se comportar, ele deve saber se portar nas redes sociais. Infelizmente, aí muitas jovens, né, moças, e transparecendo aí a sensualidade com roupas muito justas, por exemplo, com fotos imorais, com fotos seminuas nas redes sociais. Isso deve ser levado em consideração. Você é cristã, você não se vestiria assim na igreja. Então, como é que você quer que o mundo lhe enxergue? Através das lentes aí da globalização? Como você deseja que as pessoas percebam o teu comportamento como cristão? Então, não venha de fato escancarar um desejo no teu coração nas mídias sociais, mas peça para Deus uma maturidade cristã, peça para que o Senhor traga no seu coração, de fato, um comportamento que venha lhe agradar. Então observe que Jesus Cristo está lhe olhando, observe que você é seguidor do Senhor Jesus Cristo, a despeito dos likes, a despeito dos comentários, né? A despeito de várias pessoas que comunicam-se com você, não se engane, isso tudo pode ser uma sutileza de Satanás para tirar você do foco, para tirar você dos caminhos do Senhor Jesus. Então, isso é muito perigoso, a questão da sensualidade nas mídias sociais. Também o narcisismo. As pessoas basicamente ultrapassam os limites da privacidade. Muitas pessoas elas compartilham o dia a dia de uma forma tão vil, até mesmo uma ida no banheiro, até mesmo o tipo de comida que se vai comer, até mesmo algo que é íntimo do casal, questões ali, são compartilhadas nas mídias sociais. Tome muito cuidado. Existem coisas que não valem a pena ser compartilhadas. Existem coisas que na privacidade deve ser resolvido. Você com o seu esposo, você com seus filhos, você com a sua privacidade, isso é impagável, né? Então, pessoas que escancaram isso nas mídias sociais, pouco tempo depois se arrependem, porque não conseguem mais a privacidade que tinham antes, né? Os defeitos, as falhas, as qualidades, muitas coisas que não merecem ser mostradas, né, nas mídias sociais, agora o mundo todo sabe, o mundo todo conhece. Então, esse é um preço caro a se pagar. A fama e bem como os likes, ele tem um limite. E o limite é aquilo que não fere o teu lugar, a tua posição como cristão diante de Deus. Então, tome bastante cuidado. Seja simplesmente uma pessoa que pode compartilhar fotos, divulgue um trabalho que você faz, a tua profissão, o trabalho social que você desempenha, o teu aspecto espiritual na igreja. Isso pode alcançar pessoas que lhe admiram, mas tudo tem um limite e deve ser dosado e deve ser pensado com calma, né? A questão do narcisismo, a devoção por selfie, as pessoas a todo momento aí, de fato, tirando foto de si mesmo, pode demonstrar, de fato, uma pessoa que é narcisista, né? E bem como as mídias sociais, ela deve ser usadas, né, para a honra e glória do Senhor. Isso é inegável. Nós entendemos que existe, de fato, aspectos do mundo que devem ser alcançados. E isso foi facilitado pelas mídias sociais. Pessoas que criam grupos no WhatsApp, pessoas que basicamente criam canais no YouTube, compartilham o Evangelho, pessoas que de fato, através do Instagram, compartilham mensagens da salvação. Então tudo isso é benéfico, quando bem usado, quando bem mentoreado aí pela palavra do Senhor, né? Imagine aqui, nós estamos em uma sala de aula virtual. Eu moro em Caxias, tem telespectadores aí de outros estados que nos mandam mensagem. Imagine só qual seria o meio, o mecanismo, né, que nós nos encontraríamos pessoalmente. Então tudo isso é proporcionado pela mídia social. Eu estou com o celular aqui no meu gabinete, na minha casa, no conforto da minha casa, e você recebe a mensagem aí no conforto da sua casa. Apenas com alguns cliques você consegue interagir e estar em uma sala de aula aprendendo mais da palavra do Senhor. Então tudo isso é maravilhoso e é facilitado por aquilo que a graça comum do Senhor foi despejada no coração dos homens e com isso coisas foram criadas e essas coisas devem ser para honrar, glorificar o Criador, ok? Então, para concluir, nós devemos de fato manejar essas mídias sociais. Elas devem ser usadas, né, como verdade prática para o nosso coração, simplesmente para expansão do reino de Deus. É o mecanismo que devemos, de fato, divulgar a mensagem do Evangelho, falar do amor de Cristo. Então, as pessoas podem ser alcançadas
por uma simples frase que você coloque aí no stories do teu Instagram. As pessoas podem ser alcançadas por um vídeo curto que você faz. Então, escancare, demonstre. Não simplesmente é a privacidade, que isso não pode ser feito dessa forma, mas escancare o amor, a palavra de Deus, a misericórdia, a graça salvífica do nosso Senhor Jesus Cristo, o arrependimento de pecados, a regeneração, a justificação, uma vida de santidade. Seja luz no teu bairro, na tua casa, na tua família, na faculdade e bem como nas mídias sociais. Continue sendo luz, demonstre o brilho do Espírito Santo através da tua vida e através dos teus olhos. Que esse dedo que aperta o botão para entrar em uma mídia social seja o mesmo dedo que aperta o teu coração para olhar para o céu e dizer: Senhor, tudo que eu faço é para a honra e glória do teu nome. É isso que devemos fazer, é assim que devemos viver. Para a honra e glória do Senhor, devemos estar na presença dele, fazendo todas as coisas, a despeito da tecnologia, para a honra e glória do seu nome. Tá bom? Deus te abençoe. Até a próxima lição.